Eu ia aproveitar, e acho que é um bom ponto, tá? Que eu ia perguntar exatamente o modelo de remuneração de vocês. Como é que funciona? Ótimo. Que aí acho que assim, tá, beleza, estamos desconstruindo o modelo, porque o modelo está sendo desconstruído na ponta, então isso acaba. Isso impacta, isso traz situações onde aquelas caixinhas que a gente tinha já não funcionam tão bem para todo mundo. Né? Sim. Beleza. Então, tá, vocês estão vindo com esse modelo de open source. A gente sabe também como é que é a operação, olhando os paralelos, como que a galera constrói um ecossistema ao redor daquilo que é open source para poder fazer a roda girar business-wise aqui falando, né? Como é que vocês pensam nessa roda girando aí, cara? Em termos de modelo de negócio e tal. Então, ótimo ponto. Vamos lá. A gente tinha a opção de montar a Lerian, né? Eu e meus sócios, a gente tinha a opção de ir devagar, né? E vamos montar a Lerian de maneira paulatina e vamos devagarzinho e etc. Ou a gente tinha a opção de, enfim, ligar o modo turbo e tentar fazer o negócio rápido, né? Mais rápido do que seria de maneira orgânica. Para a gente poder ligar o modo turbo, a gente iria precisar de capital. Então, só aquilo que a gente tinha guardado de dinheiro e só aquilo que a gente tinha ganhado de dinheiro nos últimos meses, nos últimos anos, economias pessoais e etc., não ia fazer sentido. Então, a gente precisava ir para o mercado efetivamente e captar com fundos, né? Assim, fast forward, a história agora foi mais feliz, né, do que lá em 2017, quando eu não consegui, né? Primeira vez que eu tentei, olharam para mim e falaram, ok, você já tem umas tatuagens, entendeu? Você já quebrou o estereótipo lá da Faria Lima. Você já quebrou aquele estereótipo da gravata, então tá mais sossegado e etc. Vamos lá, é startupeiro, entendeu? Aí, acho que esse é o primeiro ponto. E o grande segundo ponto é que a gente passou por um processo de diligência que foi muito a fundo para entender essas dinâmicas de mercado que estão acontecendo agora. Tá. E é muito interessante porque quem olhou para a gente, enfim, a gente conversou com mais de 50 fundos e desses 50, mais de 70 na verdade, mas eu te diria que pelo menos uns 20, 30 foram mais profundamente para poder entender o que a gente estava falando, o que a gente estava propondo, né? Se tinha propriedade ou não naquilo que a gente estava falando. Todos eles concordam que esses movimentos tectônicos que estão acontecendo, um exemplo, né, Bruno? Veio uma canetada do Banco Central, você não pode cobrar Pix de pessoa física. Mas peraí, eu sempre cobrei TED. E cobrei caro. Agora eu não posso cobrar Pix. Mas agora vem um banco XYZ challenging, novo, Neobank, que não está cobrando Pix de conta PJ. Aí vem um outro banco, ABC, que não está cobrando mensalidade. Aliás, entre nós aqui, desde 2014 não cobra mensalidade. Já quebrou. Já bateu. Já quebrou, entendeu? E aí, quando esses movimentos tectônicos, essas dinâmicas, né, começam a acontecer, a gente começa a falar de... beleza, vamos lá. Eu tenho uma estrutura de receita, sendo uma instituição financeira, uma instituição de pagamento, eu tenho uma estrutura de receita que não gera dinheiro do ponto de vista transacional, seja por uma questão de competitividade, seja por uma decisão do regulador. E eu tenho uma estrutura de receita que não me gera um recorrente mensal por uma conta que eu faço guarda da grana do Bruno. Porque se eu cobro uma mensalidade por uma questão competitiva, eu também fico fora do mercado. Então, peraí, eu tenho uma estrutura de receita que não me dá um FII por débito e por crédito, e eu tenho uma estrutura de receita que não me dá FII mensal. E eu tenho uma estrutura de custo que me cobra conta ativa
mensal, me cobra conta inativa mensal e por cada débito e por cada crédito me cobra um FII transacional. Esse mismatch, né? essa incongruência aqui que existe, né? Entre geração de receita e geração de custo, que aí, ao longo dos últimos meses, eu venho usando a expressão, né? Esse movimento tectônico que começa a bater ali, gera alguma ruptura. Com certeza. Qual que é a ruptura que a gente começou a ver? Mais e mais empresas trazendo as temáticas de core bancário que antes eram de terceiros para dentro de casa. Quando elas trazem para dentro de casa, elas ainda descobrem que ganham mais flexibilidade. Começam a trazer mais e mais. Começam a trazer mais e mais. E a gente ainda coloca um ponto em cima disso tudo, que é o fato de que a gente não está falando de 2005, de 2010. A gente está falando de 2025. Sim. Então, cloud já não é mais o futuro, né? Cloud, talvez, existe muita discussão, by the way, se o cloud não é o passado, né? Então, já aconteceu, tá todo mundo já no mercado de cloud, então tem muito menos receio hoje em dia com relação a você subir sua stack, a você cuidar da sua stack, a ter autonomia. Aliás, existe talvez até um incentivo interno muito grande para que você cuide, né? Para que você tenha autonomia, para que no final você consiga inovar mais rápido, ter mais flexibilidade, etc. Né? Tô te contando essa história longa para poder te dizer o seguinte, né? Se a gente tivesse há 10 anos atrás vindo com um modelo open source, cuja monetização, que é a sua pergunta, não estivesse atrelada ao produto, mas sim a serviço, a gente realmente assim não era timing, né? Não era o timing. O que casou agora, né? E óbvio, né? Essa daqui é a nossa tese, então temos que nos provar ainda. É que o timing casou. Então, esses movimentos tectônicos estão acontecendo agora, cada vez mais discussões estão acontecendo dentro dos próprios players que têm um tamanho relevante. Cloud, enfim, se alinhou o tema de timing também, muito menos receio, muito mais facilidade para você poder também ter pessoas com skill suficiente para poder, enfim, cuidar de uma stack. E aí a gente entra com um modelo open source que quebra a dinâmica de preço, gera flexibilidade em customização e a gente gera receita em volta desse modelo open source, basicamente com o que você chamou muito bem de ecossistema. Sim. Que é o quê? Um conjunto de plugins e add-ons, né? Seja lá o que a gente queira chamar, que a gente constrói para poder atender casos de uso específicos de alguns nichos, né, de algumas indústrias específicas, e que a gente vende, no nosso caso aqui, a gente oferta no modelo de subscription. Né? Ao mesmo tempo que uma fonte de receita importante também caso a gente tenha um cliente, principalmente quando a gente fala de mid e big sizes, né? Mid big companies. Caso a gente tenha um cliente que não queira cuidar do lado de infraestrutura, a gente cuida para ele como um serviço agregado. E aí a gente, obviamente, não cobra em cima de produto, então a gente não cobra conta ativa, inativa e fee de autorização. A gente cobra cloud costs mais markup, né? Caso a gente a gente cuide dessa infra para ele. E uma terceira linha de monetização nossa eu estava até brincando com você, né, também no off, que a gente não... Eu fui educado para não chamar de consultoria enquanto a gente estava fazendo captação com fundos, né? E chamar de professional services. Mas agora, graças a Deus, meus sócios já estão... os acionistas já fizeram a liquidação, tá todo mundo dentro de casa, tá todo mundo feliz, né? Mas no final do dia, professional service consultoria é uma coisa, né? Então, tem uma linha de receita importante também, que é a gente chegar para os nossos clientes e, deixa eu te ajudar. Só que agora sem um conflito de interesse. Por quê? Porque se no final do dia você vai usar a mensageria A, B ou C, a gente vai te cobrar o mesmo subscription. Diagnóstico ali, né? Se no final do dia você vai ter integração com antifraude ou com o antifraude A ou antifraude B, a gente vai te cobrar o mesmo subscription. Se você não quiser nos pagar, nosso código é open source. Se você quiser pegar o nosso código, customizar e a gente nunca ficar sabendo,
pelo menos você dá um source. starting point pro cara, né? É que eu vejo, você citou o exemplo do Stark e tal, se eu não me engano, o Nubank também tinha equipe, eles compraram a galera que fornecia para eles a plataforma, né? O caso do Nubank é bem interessante, porque o Nubank, eles queriam muito ter a posse da autorização do cartão. Uhum. Só que para eles poderem ter a posse da autorização do cartão, não tinha ninguém oferecendo um ledger naquele momento, 2014, para eles. Sim. Então eles se viram obrigados a construir um ledger, eles construíram um ledger em cima de um banco de dados específico, e aí esse negócio tomou uma proporção tão grande, foi também um banco de dados tão específico que eles acabaram tendo que comprar a empresa, né? Exato. Então assim, essa jornada não é trivial, pô. Então assim, se o cara tem um starting point, que eu imagino que é isso que vocês estão tentando ser no final do dia, isso já faz todo... E com essa... E não amarrado da forma como eventualmente um outro provedor seria, você dá um start point mais transparente, talvez. Assim, Bruno, todo cliente que chega pra gente hoje em dia, né? Eu acabei de sair de uma reunião hoje cedo, né? E a pergunta final é... Cara, você tá jogando fora um pedaço importante de total addressable market, né? Ou Sim. de potencial de geração de receita. Sim. Assim, que raio você tem na cabeça, né? E o jogo do open source, ele é muito menos com relação a qual que é o tamanho do meu TAM e a minha receita, o meu percentual desse TAM que gera receita, e muito mais relacionado à dinâmica de comunidade, à dinâmica de... E não é assim, não estou falando num tema, assim, não é o mundo zen aqui, entendeu? Sim, Óbvio, claro. todo mundo gosta de dinheiro e eu tenho, enfim, 5 acionistas capitalistas que eu preciso devolver capital para eles, né? Antes de devolver para qualquer um dos outros sócios. Então, não é uma dinâmica altruísta, é uma dinâmica do tipo... Quando a gente se propõe a construir alguma coisa open source, a gente está se propondo a, primeiro, levar muita porrada, não somente de cliente, mas da indústria como um todo, e levando essas porradas e melhorando com base nessas sugestões, com base nessas críticas e evoluindo, setar um padrão para que qualquer um, usando sua expressão starting point, né, qualquer um que queira iniciar não precise partir do zero, não precise reconstruir a roda, não precise construir um ledger do zero, um core banking completo do zero, ao mesmo tempo que não parte do zero, mas também não se vê casado ad eternum com aquela solução. Sim. Então, esse é o nosso jogo.